Delegado Palumbo também acompanha essas movimentações nos Estados Unidos. Joe Biden, o presidente norte-americano, muito pressionado, né? Exposto cada vez mais a quem garanta, principalmente integrantes do Partido Democrata, que sim, ele será o candidato à reeleição, só que, como a gente pôde observar, sobretudo depois do último debate, muitos se questionam, né? Se ele teria a condição de, primeiro, uma campanha super disputada, muito complicada, que acaba exigindo muito de um candidato, sobretudo quando seu oponente é Donald Trump. Rápido nas ideias, ele que é agudo, né, nas suas colocações. Em um debate você tem que entrar em 110% para conseguir responder aos questionamentos de Donald Trump. Enfim, delegado Palumbo, o senhor já disputou eleições aqui, que conselho daria para Joe Biden? Eu acho que chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem que tirar o nosso carro e deixar outra pessoa conduzi-lo. Isso faz parte do envelhecimento das pessoas. Claro que tem pessoas idosas que são plenamente capacitadas, mas infelizmente ele está senil, ele está errando até a porta de entrada da própria aeronave. Ele tem errado nomes, mas ele não faz nenhum gesto de que vai desistir, não. Não quer desistir, ele quer ir até o final. E vai tomar surras atrás de surras em debates, como foi no último. Ele praticamente foi humilhado no debate, mas algumas pessoas não querem largar o poder, não querem largar o poder, o status, e fica complicado. Eu fiquei 18 anos no setor de operações especiais da Polícia Civil, e quando eu saí, muitas pessoas me questionaram: por que você saiu? Você saiu novo? Não, eu não saí novo, não. Eu passei meu tempo. Eu tinha 27 anos quando entrei no grupo de operações especiais, saí depois de 18 anos da divisão de operações especiais. Tudo tem um tempo, o corpo já não obedece à mente. Eu acho que agora é o momento de ter um pouco de humildade, deixar que outro concorra, porque ele não tem condição nenhuma. Pois é, Alan Ganis, tem muito americano que defende a saída de Joe Biden já. Deveria deixar a presidência, que ele não teria nem condição de tocar o país até o final do ano. Enfim, queria sua reflexão sobre esse desafio do Partido Democrata, o que Joe Biden, diante dessa situação, deveria fazer e quais são os nomes que poderiam substituí-lo. Então, é muito difícil a situação, porque, como o Mota trouxe, há uma falta de nomes, né? Pensaram até na Kamala Harris, né? Só que ali, até para alguns democratas, ela seria muito radical, né? Então, você tem democratas, são de esquerda lá nos Estados Unidos. É do grupo mais progressista. Mais progressista, seria o PSOL no poder ali nos Estados Unidos, né? Então, até para eles, assim, vamos pensar naqueles democratas mais centro à esquerda, como uma espécie de PSDB, vem o nome dela de uma maneira muito cautelosa, né? Porque ela implementaria ali algumas políticas que seriam desastrosas para os Estados Unidos, né? Embora que pudesse até ser minimamente competitiva. Ela acabou não assumindo um protagonismo que se esperava, né, nessa vice-presidência. Não teve esse protagonismo, bem lembrado, Caniato. E assim, teve alguns episódios, né, algumas gafes internacionais que ela cometeu também, que foi bastante ruim. Então, assim, tem uma ausência de nomes. Do outro lado, você tem um oponente que é muito preparado, muito persuasivo, né? Tem um livro que é ótimo, que é Ganhar de Lavada, do Scott Adams, que faz o Gilbert lá, os quadrinhos. E aí ele conta a trajetória de Donald Trump, que ele, na verdade, praticamente ele convenceu o Partido Republicano que ele seria a melhor opção quando ele ganhou a eleição. E eu lembro que o pessoal na mídia dava risada dele, né? E ele acabou sendo presidente dos Estados Unidos. E o Biden mostra que não tem a menor condição de dirigir o país com uma série de desafios que o Mota trouxe aí. Basta olhar a crise migratória que vive os Estados Unidos. O problema ali de fronteira, seja na Califórnia, seja no Texas, é um problema muito grave. Uma série de imigrantes ilegais estão entrando no país, e aí é quando o mundo real bate na tua porta, porque é muito legal esse discurso, livre de fronteiras, né? Vamos receber todo mundo, inclusive o imigrante ilegal, até ele dar problema. E começou a dar problema, porque houve explosão do caso de violência. Então, quem vive ali naquela região sabe
do que está falando. É lógico que os Estados Unidos é um país aberto à imigração legal, não é imigração ilegal. Você tem uma crise imigratória. E aí a população ela não começa a ver sentido. Peraí, eu tenho aqui uma explosão de criminalidade. Nova York está uma cidade que está decaindo, né? Nova York, comparado aos anos 2000, ali com o Giuliani, né? Depois das políticas de tolerância zero, né? O próprio 11 de setembro, que também acabou ajudando a reforçar a segurança da cidade. Hoje é uma cidade ali que o pessoal usa droga ao céu aberto, né? Suja, está decadente. Então as pessoas começam a perceber, opa, tem alguma coisa errada. E aí vê o governo americano gastando rios de dinheiro na guerra da Ucrânia, né? E não consegue nem controlar a situação interna, né? A crise migratória. E o Trump fala isso, fala, comigo a guerra não teria acontecido, porque eu sou um excelente negociador, não é nem pela força. Essa guerra não teria acontecido, a gente não estaria gastando tanto dinheiro, sendo que a gente tem um problema interno aqui para resolver que a gente não consegue. Então, o americano médio começa a perceber, né, essas contradições aí da realidade. Pois é, atual prefeito de Nova York, mencionado pelo Alan Gani, Eric Adams, do Partido Democrata.